Como a gente encontra uma função que vai ser contínua e derivável? Vamos lá entender. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver um exercício de cálculo 1, onde a gente vai falar sobre continuidade e diferenciabilidade, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá entender esse exercício. Ele fala que a gente tem duas semi-retas, então duas coisas desse tipo aqui, né, o pedaço de uma reta, que são horizontais. Então, ó, elas vão estar nesse sentido, na horizontal. E ele fala que essas duas semi-retas são dadas pelos gráficos de funções constantes. Então, ele dá aqui duas funções, f e g. A função f tem o domínio de menos 4 até menos 1, então, no eixo x, a gente só vai trabalhar de menos 4 a menos 1. E além dessa função, é uma função constante, né? O f de x vale sempre 1, ou seja, no eixo vertical, o valor da função vai ser sempre 1. Já a função g, o domínio dela vai de 1 até 4, então o x só vai ser definido de 1 até 4 nessa função, e o g de x vai ser menos 1, então o valor do eixo vertical, ao invés de 1, agora vale menos 1. Então vamos entender aqui visualmente como essas funções estão se comportando. Eu vou desenhar aqui o eixo x e o eixo y. A primeira função só está tendo valores entre menos 4 e menos 1. É o domínio que ele deu aqui pra gente, né? De menos 4 a menos 1. E aí, nesse domínio, a função está valendo sempre 1. É uma semi-reta horizontal que vai de menos 4 a menos 1. Agora, a função g, ela só vai ser definida de 1 até 4. Então, ela vai estar aqui do outro lado. Só que ela vai estar valendo sempre menos 1. Então, ó, aqui no menos 1, a gente tem a função definida entre 1 e 4. Então, aqui é a função f de x e aqui é a função g de x. Legal, então a gente tem essas duas funções que estão definidas apenas em um intervalo específico. E aí, o que o exercício pede pra gente é para encontrar uma função h que vai estar definida entre menos 1 e 1. Então, nesse meinho aqui, a gente quer desenhar uma função h. E pode ser uma função h qualquer, pode ser no formato que a gente quiser ali, pode ser uma reta, pode ser algo bem assim, todo curvado. Como que vai funcionar esse h? Bom, gente, esse h realmente vai estar aqui no meinho, mas uma condição que ele deu é que a junção dos gráficos das três funções, então f, g e h, que vai estar aqui no meio, forme uma função contínua e derivável. Ó, gente, então desenhei aqui mais bonitinho o gráfico para a gente conseguir enxergar. A gente quer desenhar uma função h de x aqui no meio, a gente ainda não sabe qual vai ser o formato dela, né? Mas a gente sabe que a junção dos três gráficos tem que ser uma função contínua e derivável. Para começar, o que é uma função contínua? Vai ser aquela função que quando a gente estiver aqui desenhando esse lado esquerdo, a gente não vai precisar tirar o lápis do papel para continuar desenhando a função h. Ou seja, o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda tem que ser igual o limite da função quando x tende a menos 1 pela direita, que tem que ser igual o próprio valor da função quando x é exatamente igual a menos 1. Então, a nossa função tem que sair exatamente desse pontinho aqui. Da mesma forma, quando a função chegar aqui no x igual a 1, ela tem que chegar exatamente nesse pontinho aqui. Porque se ela chegar aqui em cima, ó, a gente vai ter que tirar o lápis do papel para continuar desenhando a função aqui embaixo. Então, não vai ser uma função contínua, né? Vai ter um buraco entre uma parte e outra da função. Então, o que precisa acontecer para a nossa função ter essa continuidade? Ó, nesse intervalo, a gente não precisa se preocupar porque ela é contínua. Nesse intervalo, a gente também não precisa se preocupar porque a função é contínua. Onde a gente vai ter que se preocupar é justamente na quebra entre uma função e outra. Isso acontece quando x é igual a menos 1
e quando x é igual a 1. Nesses dois pontos, nesses dois valores de x, a gente vai ter uma quebra. Então, é aqui que a gente vai precisar atentar para a função h que a gente tem que desenhar. Então, o que tem que acontecer na função h para que ela seja contínua em menos 1? O valor da função h quando x é igual a menos 1 tem que ser igual ao valor da função f quando x é menos 1. Por quê? Tem que passar exatamente aqui. Então, o valor da função h quando x é menos 1 tem que ser igual a 1. Esse é o primeiro requisito que a gente tem aqui. Vou até marcar aqui, que é uma das principais coisas que a gente vai ter que olhar nesse exercício. Da mesma forma, aqui no 1, né? Quando x é igual a 1, o valor da função h quando x for 1 tem que ser igual ao valor da função g quando x for igual a 1. Ou seja, o valor da função h quando x for 1 tem que ser menos 1. Então, esse é mais um requisito que a gente vai ter para esse exercício. O h de 1 tem que valer menos 1. Então, esses dois requisitos que a gente viu até o momento têm a ver com a continuidade da função. Tem a ver com o fato de que quando a gente for desenhar a função h aqui no meio, ela não pode começar aqui em cima, nem aqui embaixo, nem aqui. Ela tem que começar exatamente onde a função f parou e tem que chegar exatamente onde começa a função g, porque aí a gente não vai precisar tirar o lápis do papel na hora de desenhar a junção dessas três funções. Então, pode ser uma reta aqui, né? Pode ser algo curvo, desde que passe por esses dois pontos, isso cumprindo a continuidade. Mas a gente tem mais um requisito, né? A gente também quer que a nossa função seja diferenciável, derivável. Bom, e o que tem que acontecer para uma função ser derivável? Aqui nesse intervalo, ela já é derivável. A derivada de uma constante vale zero, tudo tranquilo. Aqui nesse intervalo, ela também é derivável. A derivada de uma constante vale zero, tá tudo certo. Onde pode dar problema na nossa derivada, pelo que a gente viu lá na aula de diferenciabilidade, é justamente no ponto de quebra das funções, os mesmos pontos que a gente viu sobre a continuidade. O que pode acontecer para uma função não ser derivável nesses pontos? O que acontece é se a gente tiver um bico desse aqui. O que esse bico está representando? Como se a gente tivesse um triângulo assim, né? Esse bico não vai ser derivável porque a derivada da função à esquerda do bico é diferente da derivada da função à direita do bico. Então, por exemplo, aqui a derivada é zero e aqui a derivada é menos 2, por exemplo. Então, a função não é derivável ali, porque a derivada na esquerda é diferente da derivada da função da direita. Então, o que tem que acontecer para a função ser derivável nesse ponto de quebra? A função que a gente tem que desenhar, vamos colocar aqui a função h, né? Tem que ser uma função que a derivada dela aqui no ponto de quebra, então a derivada dela em menos 1, seja igual à derivada da função f em menos 1. Mesma coisa aqui embaixo, quando a função h chegar aqui no ponto, a derivada dela no ponto x igual a 1 tem que ser igual à derivada da função g no ponto x igual a 1. Isso é uma condição de diferenciabilidade, gente. Para que a nossa função seja derivável em um ponto, as derivadas laterais precisam ser iguais. Então, ó, a derivada da função h em menos 1 tem que ser igual à derivada da função f em menos 1. E a derivada da função h em 1 tem que ser igual à derivada da função g em 1. Tá, mas quem é a derivada da função f em menos 1? A função f tem a lei f de x igual a 1, é uma constante. Então, a derivada dessa função, f' de x, sempre vai ser zero, independente do valor de x, a inclinação dessa reta vale sempre zero. Então, o h' de menos 1 tem que valer zero, para ser igual à derivada da função f. Mesma coisa aqui do outro lado, o h' de 1 tem que ser igual à derivada da função g. Mas a função g é uma constante também, vale sempre menos 1. Então, a derivada da função g vale sempre zero, independente do valor de x. Então, o h' de 1 tem que valer zero. Então, tá aqui outras duas condições que a gente precisa
para a função h que a gente vai desenhar. Então, além da continuidade que a gente tinha visto aqui em cima, então, além dessas duas condições, a gente também precisa cumprir essas duas condições em relação à derivada da nossa função. Agora, gente, como a gente sabe, então, quem vai ser essa função h de x? Uma sugestão para esse tipo de exercício é a gente usar polinômios. A gente não quer encontrar um h de x que envolva um logaritmo, que envolva uma raiz quadrada, né? Até porque pode ser que exista, mas vai complicar a nossa vida. Então, a forma mais fácil de a gente fazer isso é encontrando um polinômio. E aí, vamos pensar. A gente tem 4 condições para serem cumpridas aqui. Eu poderia pensar, deixa eu escolher um polinômio de grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, eu tenho 3 coeficientes para descobrir, o a, o b e o c. Mas o que faz mais sentido nesse caso, como a gente tem 4 condições para serem cumpridas, é a gente descobrir 4 coeficientes, a, b, c e d. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter c vezes x, mais b vezes x ao quadrado, mais a vezes x ao cubo. A gente tem um polinômio de grau 3, que vai ter 4 coeficientes, um para cada grau e um independente, né? E por isso, a gente consegue cumprir com 4 condições. 2 condições de continuidade e 2 condições de diferenciabilidade. Então, a gente quer encontrar uma função h de x, que vai ser um polinômio de grau 3, tal que ele cumpra com esses 4 requisitos. Então, vou numerar aqui cada requisito para a gente analisar cada um individualmente, tá bom? Vamos começar pelo h de menos 1 ser igual a 1. Trazer aqui para baixo. Bom, a gente tem que h de x é esse polinômio de grau 1. E a gente quer que quando x for igual a menos 1, o h valha 1. Então, vamos encontrar quem é o h quando x vale menos 1. A gente vai ter a vezes menos 1 ao cubo, substituindo x por menos 1, né? Mais b vezes menos 1 ao quadrado, mais c vezes menos 1, mais d. Então, a gente tem que o h de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos a. Menos 1 ao quadrado é 1, então fica mais b. E aqui, menos c mais d. E a gente quer que esse h de menos 1 seja igual a 1. Então, tudo isso aqui tem que valer 1. Menos a mais b menos c mais d tem que ser igual a 1. Então, a gente já conseguiu uma primeira equação aqui para a gente lidar nesse exercício. Agora, vamos para o segundo requisito. O h de 1 tem que valer menos 1. Isso ainda nos requisitos de continuidade. Então, vamos substituir o x por 1, fazer a mesma coisa. A vezes 1 ao cubo, mais b vezes 1 ao quadrado, mais c vezes 1, mais d. Então, a gente tem que o h de 1, quando x vale 1, vai ser a mais b mais c mais d. E isso tem que valer menos 1, né, pelos nossos requisitos. Então, mais uma equação que a gente tem aqui. A gente já tem 2 equações para trabalhar. Agora, vamos para os requisitos de diferenciabilidade, que são os requisitos 3 e 4. Agora, a gente vai trabalhar com a derivada da função h de x. Então, olha só, a função h de x é esse polinômio de grau 3, né? Então, quem vai ser a derivada dela? Derivando cada termo individualmente aqui, pela regra do tombo, a gente vai ter 3a vezes x ao quadrado, mais 2b vezes x, mais c, e a derivada do d vale 0. Então, fica só desse jeito aqui. Então, agora, vamos achar o h' de menos 1. É só a gente substituir o menos 1 aqui na derivada. Então, a gente vai ter... Então, para o h' de menos 1, a gente vai ter que h' de menos 1 é igual a 3 vezes a vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes b vezes menos 1, mais c. Então, a derivada de h quando x vale menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado dá 1, né? Então, aqui fica 3a. Aqui, menos 2b, porque esse menos vem com o sinal para fora, mais c. E isso tem que ser igual a 0 pelo nosso requisito aqui de diferenciabilidade. Agora, vamos ver para o h' de 1. Quando a gente substitui o 1 na nossa derivada aqui, a gente vai ter 3 vezes a vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes b vezes 1,
mais c. Então, a gente tem que a derivada da função, aqui é a galinha, né? A derivada da função quando x vale 1, vai ser 3a mais 2b mais c, e isso tem que ser igual a zero pelos nossos requisitos. Então, olha só, gente, a gente tem 4 equações diferentes para serem cumpridas de acordo com os nossos requisitos do enunciado. E a gente tem 4 incógnitas para trabalhar, A, B, C e D. Então, dá certinho, né? 4 equações e 4 incógnitas. Gente, então essas são as 4 equações que a gente achou ao longo desse exercício para cumprir os nossos requisitos de continuidade e diferenciabilidade. Então, vamos resolver esse sistema para a gente encontrar quem vão ser os coeficientes A, B, C e D, de tal forma que essa função h de x cumpra os nossos requisitos. Quando a gente substituir aqui A, B, C e D, a gente vai cumprir com tudo isso aqui. Gente, para começar, a gente consegue observar que as duas últimas equações são muito parecidas, né? Elas têm quase o mesmo comportamento, exceto pelo sinal do 2b. Então, eu vou pegar elas emprestadas aqui, vou colocar aqui do ladinho. E aí, se eu subtrair as duas equações, eu vou ter 3a menos 3a, vai sumir, menos 2b, que esse menos vem para cá, né? Fica menos 4b, e c menos c vai sumir. Então, vai ficar menos 4b igual 0 menos 0, que dá 0. Então, gente, se menos 4b é igual a 0, a gente já consegue encontrar aqui que o b vale 0, certo? Então, a gente já descobriu um dos valores, né? O b sempre vai valer 0. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente já usou essas duas equações juntas, a gente pode tirar uma delas aqui, né? Que não vai mais fazer diferença. Aí, a gente mantém essa. Nessa aqui, a gente já sabe que o b vale 0, então vamos tirar o b. Vamos tirar o b daqui também e daqui também, que a gente já sabe que o b vale 0, então ele não vai fazer diferença em nenhuma das equações. Mas aí, a gente também consegue reparar que as duas primeiras equações também são muito parecidas, né? Elas também têm uma semelhança grande. Então, vamos pegar as duas emprestadas aqui também. Então, a única diferença entre essas duas equações é que muda o sinal do A e muda o sinal do C, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar as duas, que aí a gente tem menos A mais A, que vai sumir, menos C mais C vai sumir, e D mais D dá 2 vezes D, 1 menos 1, que fica 0. Então, se 2 vezes D é igual a 0, a gente encontra que D também vale 0. A gente já descobriu mais um coeficiente. Então, tanto B quanto D vão valer 0. Então, mais uma vez, como a gente já usou essas duas equações juntas, a gente pode descartar uma delas e a gente descobriu que o D vale 0, né? Então, a gente pode descartar o D aqui. Então, olha que belezinha, gente. Sobrou só o A e o C para a gente trabalhar com duas equações. Então, a gente tem que A mais C é igual a menos 1 e 3A mais C é igual a 0. Esse é o sistema que a gente tem agora. Se a gente multiplicar tudo de cima por menos 1, a gente tem menos A menos C igual a 1. E por que que a gente pode fazer isso? Para aí a gente conseguir somar as duas equações e sumir com a variável C, descobrir só quem é o A. Então, a gente vai ter menos A mais 3A, que dá 2A, menos C mais C, que dá 0, e 1 mais 0, que dá 1. Então, a gente descobre que A é igual a 1 sobre 2. Agora, só falta descobrir o C, né? Se a gente substituir o A aqui por 1 sobre 2, a gente vai ter que menos 1 sobre 2 menos C é igual a 1. Então, passando o menos C para o outro lado e o 1 para esse lado, a gente tem menos 1 sobre 2 menos 1 igual a C. Então, C igual a menos 1 sobre 2, menos 2 sobre 2, que é outra forma de escrever o 1, que vai dar menos 3 sobre 2. Então, a gente descobriu quem é A e quem é C. O B e o D valem 0, o A vale 1 sobre 2 e o C vale menos 3 sobre 2. Então, o nosso h de x pode ser escrito assim, ó. 1 sobre 2, que é o A, vezes x ao cubo. O B vai zerar. Aí, o C é menos 3 sobre 2, que multiplica o x. E o D zera. Esse aqui é o polinômio que a gente está procurando.
Então, olha só que belezinha que fica, gente. Aqui a gente tem a função f, que vale sempre 1, e aqui a função g, que vale sempre menos 1. E aí, a gente encontrou uma função h que faz a junção das três funções ser algo contínuo e derivável. Essa função h, ó, pode ver que essa transição é bem suave, a gente não tem aquele bico, né? A gente não tem aquela coisa que faz a função não ser derivável. E se a gente for tirar o intervalo aqui, ver a função h como um todo, justamente no ponto menos 1 e no ponto 1, a gente tem extremos da função h. Então, faz sentido a derivada ali ser zero, né? Então, a gente encontrou a função perfeita para o nosso caso. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!